Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A partir de agora, você tem o Alex Ruivo Entrevista. E o meu entrevistado de hoje é... Meu nome é Gustavo Campanati. Eu tenho 44 anos, sou do signo de Capricórnio. Meu sonho foi ter um escritório, construir um escritório de advocacia e estar na posição que eu estou hoje como advogado na cidade. Um sonho que eu gostaria é me tornar presidente da OAB de Sorocaba. Meu último choro foi na morte de um amigo há pouco tempo, que era uma pessoa muito importante na minha vida. Lembrava o meu pai, que também já faleceu há muito tempo. Então foi meu último choro há alguns dias atrás. Antes só do que mal acompanhado. E que prazer receber o Dr. Gustavo Campanati, 19 anos de carreira, formado na primeira turma da Uniso, a Universidade de Sorocaba. Dr. Gustavo, seja bem-vindo ao programa Em Alta. Obrigado pelo convite, Alex. Satisfação ter você, uma pessoa que eu admiro e respeito muito como profissional. E para falarmos um pouquinho sobre o futuro da advocacia no Brasil, né? Dessa sua ideia, inclusive, essa sua vontade que eu vi aqui no perfil agora, né? De se tornar presidente da OAB de Sorocaba. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta: por que advogado? Alex, a advocacia apareceu na minha vida quase que como um acidente. Eu fazia o curso de economia em São Paulo e pensava em fazer direito também. Meu pai faleceu, infelizmente, de uma forma muito prematura, e eu volto para Sorocaba. Minha mãe me inscreve no vestibular sem me avisar, porque ela achava que meu caminho seria o direito. Esse vestibular da Uniso, da primeira turma, foi um vestibular fora de época só para o curso de direito. Isso em 1995. Minha mãe, no dia anterior, chega e conta: olha, eu escrevi no vestibular, acho que o seu caminho é esse. Minha mãe, advogada, meu pai também, advogado. E se quiser, faça o vestibular. Fiz, fui aprovado e me descobri no direito. Essa foi a história. Não foi um pensamento que eu vim maturando desde a infância, não. Foi quase que um acaso e uma boa sorte que me trouxe aqui. E ainda manteve os dotes de economista? Mantive, não terminei o curso, né? Fui até o 4º ano. Faltava um ano para me formar, mas daí não consegui conciliar os dois cursos do trabalho e optei pelo direito e acho que fiz a escolha certa. A gente sabe que o mercado de trabalho, dentro da área da advocacia principalmente, tem mudado bastante, né? Muitas pessoas comentam, assim como vai acontecer com a medicina, não sei, nos próximos anos, que apenas especialistas ficarão atuando na área. Qual que é a sua ideia em relação ao futuro da advocacia, principalmente no Brasil? Alex, acontece hoje o que no passado nós tínhamos um advogado generalista. Ele é aquele advogado que de tudo um pouco fazia e atuava muitas vezes sozinho. Hoje o movimento, que eu digo já de alguns anos para cá, de uma década ou duas para cá, são as especializações e os advogados se unirem em sociedade. Porque o trabalho, a exigência do trabalho hoje exige um perfil diferenciado para determinadas questões que ficaram muito técnicas. Então, o perfil hoje do advogado é um advogado especialista em todas as inúmeras áreas do direito. No final das contas, também existe uma discussão se o advogado vai continuar existindo, né? Se a máquina, se a inteligência artificial substituirá o advogado. Já fala que é mais acertativo, 80% é na máquina do que o ser humano? Não, ou isso é conversa? É conversa. A profissão de advogado não vai deixar de existir. Lógico, alguns procedimentos vão ser automatizados, a gente não tem dúvida disso, estudos existem nesse sentido. O processo hoje já é um processo totalmente digitalizado, né? As decisões vão ser tomadas em massa para muitos casos, mas o espaço do advogado especialista em determinados assuntos sempre vai existir, porque antes de mais nada existe uma relação pessoal entre advogado e cliente. Essa confiança, esse carisma, receber bem o seu cliente, conseguir apaziguar a sua aflição, primeiro emocionalmente e depois no trabalho judicial, no trabalho jurídico, melhor dizendo. Diferente da área médica, da engenharia, da arquitetura, o advogado, ele circula em todas as áreas da sociedade. Sim. Né? Ele tá infiltrado em todas as áreas, né? Então tem o perfil do advogado mais elitista e o perfil do advogado mais popular. Como é que você enxerga esses profissionais distintos? Bom, eu primeiro não gosto de fazer essa diferenciação, Alex. A sua afirmação é verdadeira. Já dizia um antigo presidente da OAB São Paulo
que o advogado era o profissional liberal que permeava a sociedade toda. Nós tínhamos advogados nas grandes corporações, na chamada alta sociedade, como disse, não gosto dessa classificação, ou mesmo na faixa mais carente da população. Profissionais, advogados atuando e dentro desse extrato social. O que eu vejo hoje? Que o advogado ele não é o advogado do rico, não é o advogado do pobre, o advogado é aquele que busca administrar a justiça, né? Eu não consigo ver o advogado como sendo um advogado elitista, né, como você usou a palavra, ou do menos favorecido, mas sim o advogado como aquele que permeia a sociedade toda e cuida de toda a sociedade. Tá, e qual é o perfil ideal do advogado nos dias atuais, na sua opinião? Primeira coisa é se lembrar sempre do princípio. O advogado, a primeira coisa que ele tem é ter a ética, né? Essa ética no trato com o cliente, no trato com a parte contrária, e principalmente no trato com os advogados. Isso eu acho que falta um pouco. Então, eu sempre ressalto isso. Resgatar a ética na nossa profissão, que já é tão maldita, né? As piadas de advogados são abundantes. Sim. Fala o famoso advogado porta de cadeia, né? De São expressões pejorativas que a gente tem que mudar esse perfil. Então, o advogado hoje é um advogado ético, né? O advogado hoje ele tem que estar muito voltado à tecnologia. Você não consegue mais hoje advogar nos processos eletrônicos sem um mínimo de conhecimento de tecnologia. Eu vejo colegas de mais idade tendo dificuldade para peticionar no processo eletrônico. A gente pensa até em ajudar essas pessoas para que não deixem a advocacia, como vários fizeram. E terceiro, o advogado ele tem que saber valorizar os seus honorários. É outra coisa que nós vimos também com grande dificuldade, uma concorrência desleal entre os advogados. Não sabe cobrar ou a necessidade faz o... Necessidade, Alex. Infelizmente é uma questão social, eu acredito que seja a necessidade. E a faculdade também ensina também como formar o preço, né? Nós temos hoje na OAB uma tabela mínima que deveria ser observada pelos colegas, mas infelizmente não é sempre assim que acontece. Então, advogado ético, advogado que consiga transitar bem na tecnologia e que saiba fazer jus ao seu trabalho através dos seus honorários, esse é o advogado que eu gostaria de encontrá-lo na minha frente hoje. O advogado sempre vai ter que usar gravata ou não? Essa é uma daquelas premissas, eu acho que ficaram e penso que não vai acabar tão cedo. Não sei se você se lembra, uns 2 ou 3 anos atrás. Eu gostaria que não, porque eu acho que a turma fala, né? Quando você coloca uma gravata, você, ou você vai tirar o RG, ou você vai para São Paulo, ou você tem uma audiência no pode. Só as coisas, né? Aqui a gente continua falando interior, sobre isso, né? No interior, mas o fato é que algum tempo atrás tivemos uma época muito quente e liberou-se o paletó no fórum, né? Então os advogados poderiam fazer as audiências sem o paletó por conta da temperatura. Era um verão muito quente, eu acredito que em 2016, alguma coisa assim. Mas o fato é que a gravata ainda é a vestimenta do advogado, o terno e a gravata. Muitos clientes gostam de ser atendidos por advogados com gravata, né? Porque talvez já não é comum fantasia. A gente ver, né? O pessoal de terno Mas e gravata. Os mais jovens eu estou percebendo que, e algumas áreas do direito também um pouco mais, vamos chamar assim, flexíveis, eu estou começando a observar colegas deixando de usar a gravata. Começou com a sexta-feira, né? Quando não tem audiência, geralmente você já vai sem a gravata para o escritório. Eu sou um sujeito que, se puder não usar, não uso, mas no ambiente formal, nas reuniões, nas audiências, continua sendo necessário. Conhecendo o Campanati, se deixar, ele anda de chinelo de dedo, porque eu conheço, ele é caipirão do mato, eu sei que ele gosta de um sítio, de uma modinha lá, sertaneja, chinelão no pé. É isso mesmo, eu sou muito simples, né, Alex? Mas tem que manter um pouco da aparência. Mas tem elegância e, mais do que isso, tem propriedade no que fala. O advogado nos Estados Unidos faz propaganda que parece... assim, um serviço como outro qualquer. Um serviço como outro. Por que no Brasil é o contrário? Nós temos uma limitação na nossa legislação para o advogado. A propaganda para o advogado ela é bem restrita. Existe uma série de normas, na verdade, de proibições. A gente sabe que em outros países, né, a gente viaja, acaba vendo essa situação, mesmo em filmes, em relatos de advogados estrangeiros que aqui visitam a gente, a possibilidade de anunciar os seus serviços de forma ostensiva. Aqui não, o nosso código de ética ele restringe bastante a possibilidade de propaganda. Há quem critique, há quem acha que tem que ser assim mesmo. É um tema debatido já há muito tempo na OAB, né, a nível nacional, mas que, pelo que nós estamos acompanhando, por enquanto não há uma perspectiva de mudança em curto prazo. Então a propaganda advogada continua sendo uma propaganda basicamente institucional. Conservadora. Conservadora. Bem conservadora. Sim. O nosso Supremo Tribunal Federal tem 11 juízes. Isso.
Um dos candidatos diz que se for eleito ele vai colocar mais 10 para dar um equilíbrio lá. Qual é a sua opinião em relação ao Supremo Tribunal Federal nos dias atuais e se tivesse mais também qual seria a sua opinião? Bom, o que eu acho que muita matéria, ou seja, muito processo chega na Suprema Corte Brasileira. Certo. Né? Nós teríamos que ter, na verdade, uma restrição do que chega lá para que esses 11 ministros que lá estão hoje dessem conta, num prazo razoável, de tomar as decisões necessárias. Então, acho que mais do que aumentar ministro, o processo seria ao contrário. É diminuir o acesso, não diminuir o acesso à justiça, mas sim a quantidade de recursos, de possibilidades de chegar até o Supremo. Né? Nós temos basicamente 3 instâncias funcionando. Né? Nós temos a primeira instância, que é a do município, depois os tribunais estaduais ou regionais, do trabalho federal, e depois temos os tribunais superiores para cada matéria, né? o TST, o STJ, não precisaria tudo, ou quase tudo, desembocar no STF. Somente temas muito polêmicos, relevantes, né? Muito relevantes. As pessoas gostam de fazer uma analogia com a Suprema Corte Americana, eu não tenho conhecimento para falar com profundidade a respeito disso, mas é fato que lá só matérias realmente muito relevantes chegam à Suprema Corte. Certo. O resto se resolve nos estados, até pela Constituição, a Organização Social e Política Americana e Judiciária, que é totalmente diferente da nossa, mas a ideia é essa, é que na Corte Constitucional só chega matérias realmente de muita repercussão. O que precisa melhorar na justiça brasileira? Aparelhamento, basicamente, acho que hoje, que tornaria mais célere o julgamento dos processos. Nós tivemos uma reforma grande com o novo Código de Processo Civil bem recente, que se espera ainda surtir os efeitos, acho que ainda não dá para avaliar se ele trouxe ou não mais celeridade, muito criticado em alguns aspectos, outros nem tanto, mas eu acho que seria um melhor aparelhamento. E talvez esse aparelhamento passe também pela questão humana, né? Talvez um maior número de varas, mais juízes, na primeira e segunda instância, para que consiga julgar os processos com mais rapidez e, o mais importante, com qualidade. Também não adianta julgar rápido se não julgar com qualidade. Você falou que gostaria de tornar-se presidente da OAB de Sorocaba. O que você faria lá na OAB, se fosse presidente, que as pessoas não fizeram até agora? Alex, primeiro, é uma ideia, né? Essa ideia ainda não está concretizada porque existe uma burocracia, vamos chamar assim, um rito a ser cumprido. Eu manifestei essa minha vontade já para o grupo de amigos e acredito que nos próximos dias aí nós tenhamos o desenrolar disso. Certo. Então, você é um pré-candidato. Sou um pré-candidato. Deixar bem claro isso porque existe um tempo para as coisas, né? E a gente não gosta de infringir nenhum tipo de norma. Mas o fato é que se esse projeto, e eu acredito que vá, se concretizar, tem bastante coisa para fazer, desde questões, falando diretamente para os advogados, desde a questão da nossa casa, da advocacia, da cidadania, que precisa ser reformada, ou se não construída uma nova sede, que é um projeto, e até trazer também essa questão que eu falei para você. O advogado mais experiente, uma dificuldade muito grande em acessar os novos meios processuais. Dar suporte, Dar suporte. E o mais novo, faltando-lhe experiência, às vezes capacidade de cobrar espaço até. Eu sonho em ter um local que os advogados que estão começando a vida profissional, um co-work, exatamente. Boa ideia. Essa é uma ideia que a gente tem. Já existe algumas subseções, se eu não me engano, Santos tem, Bauru tem. Para atender o advogado, paga uma taxinha. Paga uma taxinha lá, vai usando, e ninguém quer ficar usando isso, não. Quem ataca isso é transitório, porque o sujeito, quando ele se afirmar, ele vai alçar voo sozinho. Então, esse é um outro projeto. E formação intelectual. Eu acho que a gente precisa ter possibilidade do advogado sempre estar estudando no menor custo possível e da forma mais fácil possível. Então, usar meios eletrônicos ou presencial mesmo, em condição financeira para o advogado poder continuar estudando e avançando no seu conhecimento. E a OAB tem um significado importante para a sociedade, até porque tem grande influência, principalmente nas manifestações jurídicas e políticas, né, do país, né, da cidade. Exatamente. O que a OAB pode ajudar em termos de município, a cidade de Sorocaba? A OAB tem um papel constitucional muito claro, né, ela auxilia na administração da justiça, é indispensável para isso. O advogado, por si só, ele é um ser que atua socialmente, politicamente, não na política partidária, não é disso que eu falo, mas na política social. Né? O advogado em Sorocaba, ele faz parte de todos os conselhos regionais, ou quase todos, a OAB está presente, então ela atua desde ontem, tivemos aí
comemorando a questão da Lei Maria da Penha, né? O advogado, a advogada, ela está presente nos conselhos da mulher, nos conselhos das crianças, dos idosos, nos conselhos de economia. O advogado, ele como um conhecedor da norma, ele auxilia na tomada de decisões. Eu acho que esse é o papel do advogado. Não é de política partidária, não é de política institucional fora da OAB. É cuidar do cidadão por ser um conhecedor da norma. Quantos advogados nós temos em Sorocaba? Eu não tenho o número exato, mas deve estar alguma coisa em torno de 4.200 advogados hoje inscritos. Atuantes, nós estimamos também, a mera estimativa, em torno de 3.000 advogados. Parece que é bastante, mas é pouco, né? Se você for para a dimensão da cidade. Se você pensar na quantidade, hoje Sorocaba deve estar beirando 650 mil habitantes, mas não é tanto advogado. A OAB não é só Sorocaba, né? É Votorantim também? Não, a OAB hoje nós estamos Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora. Ah, tá. Essa é a 24ª subseção. Votorantim já é uma outra subseção, assim como Itu é outra. Perfeito. E as regiões, Boituva já tem outra também. Doutor, o que você acha do juiz Sérgio Moro? Eu acho que o Sérgio Moro vai ser um divisor de águas no Brasil, né? A chamada Operação Lava Jato é um divisor de águas no Brasil. Nós, advogados, às vezes, tecnicamente, apontamos o que achamos equivocado na atuação dele, mas é indiscutível que nós estamos passando por transformações sociais, econômicas, políticas por conta disso. Então, eu vou deixar de lado o advogado para falar que entendo a importância da Operação Lava Jato, o papel que o juiz que preside esses processos tem, é significante e repercute no mundo todo. Agora, como advogado, algumas questões, algumas atitudes que nós vimos, algumas decisões dentro desses processos, nós achamos questionáveis, né? Eu não posso deixar, a verve do advogado, ela existe, e eu acho questionável alguns procedimentos que ele toma na condução dos casos, tá? Como eu não atuo no processo, leio mais informação de sites jurídicos ou de jornais, de revistas, não vou apontar exatamente quais são eles agora, mas são bastante controversas algumas decisões que ele toma. Você citou um amigo que você perdeu recentemente. Quem foi? Foi o seu Francisco Arnelós. O seu Francisco, um amigo de longa data, acho que da minha vida toda, era um amigo do meu pai. E há 25 anos meu pai faleceu e eu tenho o seu Francisco como um amigo conselheiro. Segundo pai, né? Chegou a ser um segundo pai, digo isso em homenagem à filha, a Cássia, que é minha amiga também, mas um grande conselheiro, um amigo, né? Um amigo com o dobro da minha idade, com a experiência que só a idade traz, né? Então as pessoas às vezes estranham você ter um amigo tão mais velho, mas eu tenho amigos bem mais velhos que eu, amigos bem mais novos que eu, mesclando isso para deixar a vida mais fácil um pouco. Olha, eu sempre gosto de ter amigos mais velhos para aprender, é por isso que eu tenho o campo como amigo. Não é verdade, não. Não é verdade, não. Eu sou mais velho que você. Eu sou mais velho. Bem mais velho. Você falou antes só do que mal acompanhado. E quando você estiver sozinho é porque você estava evitando a companhia. Está evitando a companhia. Outra frase boa é diga-me com quem andas, né, que direi quem és. Então, acho que é por aí. Você está cercado de gente do bem, gente boa, gente de bom astral. Eu acho que a gente chega numa certa idade que a gente peneira mesmo, né? Vai peneirando. E não é por discriminação, nada. Não é. São pessoas que fazem bem. Fazem bem e agregam pra gente. Isso que é mais importante. Eu tive o prazer de conversar com um jovem advogado, 44 anos, que pretende estar presidente da OAB, ainda pré-candidato, que dê tudo certo para ele. Dr. Gustavo Campanati, sempre um prazer rever o amigo. Foi meu. Desejo muito sucesso, né? Ainda mais usando essa rica biblioteca aqui. Você já leu tudo isso ou não? Não. Quem fala que leu toda a biblioteca é mentiroso, mas boa parte já. Bom te ver, viu? Obrigado. Sucesso na carreira, na vida. Parabéns. Para você também. Um abraço para os filhos e para a esposa. Para os seus. Obrigado. Amém. Daqui a pouco a gente volta com muito mais.